A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aquele que vos fala é o pastor Jorge Henrique Novick, diretor e reitor do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã e pastor presidente da Convenção Evangélica Brasileira Ágape. Estamos aqui para dar uma continuação da aula de teologia, né? Nós aprendemos na aula passada que significa tel, Deus, logia, estudo ou tratado. E agora nós estamos entrando na matéria cristologia, né? Nós vamos aprender, louvado seja o nome do Senhor, com o livro físico, Cristologia, Doutrina de Cristo, ou Tratado sobre Cristo. Nós vamos aprender quem é Cristo. Vamos aprender a pré-existência de Cristo, profecias messiânicas, o nascimento de Cristo, o aspecto natural de Cristo, o testemunho de João Batista, que na verdade é só João Batista, é o ofício dele, que era batizar, né? Corrigindo os livros, corrigindo o que está muitas vezes escrito na Bíblia Sagrada, João Batista. Na verdade, um anjo apareceu à sua mãe, Isabel, e falou: colocará o nome no seu filho e chamará João, né? Batista é o ofício de batizar, né? Então nós vemos aqui que Cristo é superior que Moisés. Cristo é o verdadeiro verbo, é o verbo de Deus, é o verdadeiro Deus. Divinamente de Cristo, divinidade de Cristo. Os três ministérios de Cristo, Jesus no Getsemane, a crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo, a aparição de Jesus, a ascensão de Cristo, assunto da vida de Cristo, revisão geral, né? Então nós louvamos a Deus por essa aula, que o nosso professor, nosso amigo Espírito Santo venha nos esclarecer a respeito de Cristo. Quem é Cristo? Né? Cristo é o tema central da Bíblia Sagrada. E Cristo marcou a história da humanidade. Quem é Cristo? Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo, capítulo 9, verso 5. Eu sou Jesus. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Né? É a letra grega do alfabeto grego, né? Levando por nossos dias, eu sou a letra A, eu sou a letra Z. Né? Vamos aprender definição de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus é o nome que vem da língua grega, que forma técnica. A forma técnica significa a forma que obtém mediante a descrição do hebraico, acrescentando e facilitando o conhecimento. Cristo, o nome vem do grego Christos, que significa ungido. Portanto, ungir, transliterado português para Cristo. O nome Jesus Cristo significa Salvador. O nome Jesus Cristo significa ungido. Quem é Jesus Cristo? Quem pensais que vós de Cristo? Mateus 22, 42. Que dizer o homem que eu sou filho do homem? Mateus 16, 13. E vós, o que dizeis que eu sou? Mateus 16, 15. Simão Pedro responde, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16, 16.
que nessa hora, nesse momento que você está assistindo essa videoaula do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã, você possa dar um joinha, ser nosso assinante do nosso canal, ajudar a divulgar a palavra do Eterno. Nós vamos estar dando 20 matérias, formando um básico de teologia. A pessoa que quer se formar, só assistir as videoaulas, entrar em contato comigo para obter os livros físicos ou em PDF, né? Mas varia de preço para livro físico e livro em PDF. Só que nós conseguimos um preço mais acessível para você, meu irmão, minha irmã, né? Do livro físico, que muitas vezes em PDF nós perdemos. E o livro físico é a coisa linda, né? Você vai ver aqui a nossa capa. Vai estar aqui teologia, cristologia e pneumatologia. Cristologia, estudo sobre Cristo. Teologia, estudo sobre Deus. Pneuma, estudo do Espírito Santo. Nós aprendemos quem é Cristo, né? E nós falamos muito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Nós também entramos para a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É igual o ovo. Ele é casca, gema e clara. É igual a água, estado sólido, líquido, gasoso, né? Assim é Deus, assim é o Espírito Santo. Vai dizer lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem semelhança. Bereshit bara Elohim veritatis, né? No princípio, bara, criou Deus os céus e a terra. Então, desde o princípio, né? Quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós vemos que, aleluia, tinha 3 pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, só que é outra matéria de pneumatologia. Por enquanto nós estamos ainda em cristologia, né? Vamos falar da doutrina de Cristo, quem é Cristo. João 15 vai falar: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo aquele que está em mim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós somos semelhante a um automóvel sem motor, sem combustível, que não tem como sair do lugar. Mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós sabemos que Jesus Cristo significa o Salvador, significa ungido. Nós sabemos que Jesus Cristo se revelou para Pedro, e Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo. E Deus Jesus Cristo tem se revelado para mim e para você. A palavra de Deus vai dizer: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no unigênito Filho de Deus, que somos eu e você. Nós não podemos ser discípulos apóstolos, porque nós não andamos com Jesus. Nós não vimos Jesus com nossos olhos carnais, mas com nossos olhos espirituais, fazendo menção na Bíblia Sagrada. Nós vemos Jesus na vida de cada irmão, de cada irmã, que entrega a sua vida para Ele, e Ele molda, Ele trata, Ele cuida, Ele dialoga comigo, com você, porque Ele, na pessoa do Espírito Santo, aleluia, Ele fala. Ele tem intelecto, Ele tem sentimento, Ele tem vontade. A vontade dele é que todos estejam na sua presença. Então, quem é Cristo? A pré-existência de Cristo. Ou seja, o que significa pré-existência? Antes que Abraão existia, eu sou. João 8, 58. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele,
Colossenses 1,17, né? Porque ele é o Criador, ele é o Bará, Criador, né? O termo preexistência revela que Cristo, sendo o princípio de todas as coisas, de fato que a Bíblia nos revela que Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Ele é a letra A, ele é a letra Z do nosso alfabeto, né? Ele é o princípio, meio e fim. Ele é o único que pode enxugar suas lágrimas. Ele é o único que pode mudar a tua história. Ele é o único que pode fazer o impossível se tornar possível na minha e na sua vida. Aleluia. Ele é o Criador, todas as coisas para nosso melhor compreensão. Mostraremos biblicamente que ele de fato é preexistente, Cristo na criação dos céus, né? Nós vemos aqui, Cristo não veio à existência no seu nascimento através de Maria, a sua mãe, humana, mas já existia antes que o mundo existisse. João 17:5. Cristo teve duas naturezas, a divina e a humana, 100% homem, 100% Deus, né? A humana e a divina. Filipenses 2, verso 3 ao 11. A sua natureza humana, Cristo, teve mãe, mas não teve pai, né? O Espírito Santo envolveu Maria e ela concebeu a luz e deu um filho chamado Jesus Cristo. Aleluia. Ele não teve pai, Lucas capítulo 1, verso 34 e 35. A natureza divina, Cristo teve pai, mas não teve mãe, né? Não podemos pensar no caso como sendo apenas Cristo, a história, nascido do zero, na era cristã, e sim Cristo eterno, antes de todas as coisas. João 1:1 e Filipenses 2, verso 3 e 11, né? Sabemos que desde o princípio, né, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o cosmos, criando o homem, criando a natureza. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dias de hoje, né? Sabemos que quem está conosco nos dias de hoje é o Espírito Santo, quando ele diz, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está conosco, aleluia. O Espírito Santo que nos mantém de pé, o Espírito Santo que nos dá coragem, o Espírito Santo que nos dá vigor, o Espírito Santo que nos dá discernimento de Espírito, o Espírito Santo que nos dá, aleluia, esses dons maravilhosos de língua, dom de profecia, e o maior dom, que é o amor, é o Espírito Santo que nos dá, né? Aleluia. Muitos conhecem Cristo histórica. O mais importante é conhecer Cristo da história. Muitos conhecem Cristo só historicamente falando. Mas o mais importante é conhecer Cristo na história. Cristo vem a nascer no meu e o seu coração todos os dias. Segundo algumas pessoas, Cristo nasceu no dia 24, dia 25, ali comemorado um Deus Sol, um Deus de letra minúscula. Nós não temos base 100% para provar a data, mas não foi dia 24 nem dia 25, né? Cristo na história, até no dia de hoje. Quem era você, quem era eu?
palavra de Deus vai dizer que todos pecaram. Todos foram destruídos da glória de Deus. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem vida eterna para você através de Cristo Jesus. Romanos vai falar, o coração se crê, todo mundo crê em Jesus. Se você for pregoar a palavra do Senhor no culto, a livre, evangelístico, quantos crêem no Senhor Jesus? Levanta a mão, todo mundo crê. Pelo menos 99,9 ali vai crer, está ali no culto evangelístico. Aí tu fala, mas com a boca faz confissão para a salvação. Você quer, vem, e vem. Né? Isso Jesus Cristo provoca na gente, na pessoa do Espírito Santo. Ele provoca as lágrimas, ele provoca aquele fogo dentro de nós. O Espírito Santo é aquela chama que arde dentro do meio do teu coração, né? Aleluia. Biblicamente existe contexto de profecias messiânicas. Para nossa compreensão, classificamos subdivisões sobre a profecia. Profecia do nascimento. Segundo a profecia, ele seria. Messiânico é aquele que fala do Messias. Né? Tem vários profetas messiânicos na Bíblia. Gênesis 3, verso 15. Seria descendente de uma mulher. Seria descendente de Abraão. Gênesis 12, verso 2 e 7. Seria descendente de Davi. Jeremias 23, 5. Seria descendente de Judá. Seria gerado por uma virgem. Isaías 7, verso 14. Seria indignado por uma estrela. Números 24, 17. Seria fugitivo para o Egito. Seria filho de Deus. Salmos 2, 7. Seria um grande profeta. Deuteronômio 18, 18. Seria o guia para o povo de Israel. Né? Jesus Cristo é tudo. E nós somos sem Jesus. Como diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Né? 7 profecias do seu ministério. Né? As profecias do seu ministério. Isaías 61, verso 1. Seria ungido pregador. Aí em Lucas 4, 18 e 19 fala também. Seria cheio do Espírito Santo. Salmos 45, 7. Seria o seu ensino por parábolas. Salmos 78, 2 e Mateus 13, 35. Seria tratado como um desconhecido. Salmos 69, 8. Seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 já falava. Se confirmou lá em Mateus 27, verso 9 e 10. O que valia naquela época 30 moedas de prata? A moeda de prata valia, imagina aquele escravo mais fraquinho, com a canela fina, magrinho, desdentado. Isso era o valor de 30 moedas de prata. Venderam o meu Jesus e o seu Jesus por 30 moedas de prata, porque tinha que se cumprir a palavra pelo profeta messiânico, que ele ia ser traído, ele ia sofrer, ele ia derramar o teu sangue, e pelas suas pisaduras nós íamos ser sarados. Ele ia ser levado como um cordeiro mudo, ele não abriria a boca, ele não ia murmurar. Então esse aí é o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Seria vendido por 30 moedas de prata, ou seria traído por 30 moedas de prata. Seria um grande profeta, porque ele é a própria profecia. Aqui, ó. A maior profecia é a Bíblia Sagrada.
Quando nós abrimos essa ferramenta, é a boca de Deus falando conosco. Ela seria e ela é uma grande profecia. Ele continua sendo um Deus vivo. A morte não pôde com ele, né? Ele venceu a morte por amor de todos nós. Naquele terceiro dia, ele ressuscitou, meu Jesus, teu Jesus. E ele vive dentro de mim, dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Mas quando eu e você entristecemos ele, ele se afasta. A palavra do Senhor vai dizer, em Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem intelecto, pensamento. Ele não é somente uma força ativa, não. Ele é uma terceira pessoa da Trindade. Quando nós falamos de teologia, falamos de Deus, falamos de Jesus. Quando falamos de cristologia, nós falamos também de Deus. Quando nós falamos de pneumatologia, falamos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, né? Porque os três são pessoas distintas, mas são pessoas que têm o mesmo poder, né? Assim como a água, no estado sólido, líquido, gasoso é a água. Assim como o ovo tem casca, clara e gema, continua sendo ovo. Assim como o aparelho de som 3 em 1 da antiga, né? Som, CD, né? E rádio, né? Ou tocadisco, 3 em 1, né? Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, aleluia, profecias do seu ministério, né? Ele seria sacerdote. Oh, glória. Nós vemos aqui que o nascimento de Jesus Cristo, né? Ele nasceu Mateus vai dizer que os magos indicam a direção da estrela e apareceu o nascimento de Cristo. Mateus 2, verso 9 e 10. Todos os historiadores renomados aceitam duas realidades. A primeira, que Maria concedeu Jesus sendo virgem e pura. A segunda realidade diz a respeito do nascimento natural de Jesus, do ponto de vista médico, que é legal, né? Mas nós sabemos da data do nascimento. Desde o início do cristianismo, em geral, comemora o Natal, e o nosso Senhor Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. Mas, no entanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus, até os historiadores, teólogos. Existe conforme as informações, pois a igreja. A verdade é que a veência é que seja mais ou menos dia 14 de abril, aproximadamente, né, ao ano zero. Dia 25, mencionado a primeira vez historicamente. Além da história, o mais importante é Jesus nascer no meu e no teu coração, né? Nós sabemos que essa data aí do dia 24 para o dia 25 era a data de adorar o Deus Sol, de letra minúscula. Mas importa que Jesus Cristo nasça dentro do meu e do teu coração, né? Essa é a primeira aula de teologia, de cristologia, melhor falando, sobre Cristo. Nós vamos dar continuação. Se inscreva no canal, dê um joinha, entre em contato conosco, né? Venha receber o seu certificado de básico teologia à distância pelo vídeo aula. Venha adquirir seu livro físico também. Venha também fazer parte da nossa convenção. Temos curso de capelania também. Temos para você e para a sua igreja curso preparatório para obreiros, preparando obreiros para a seara. Mas que Deus venha abençoar em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos e todas.
Shalom.